Olá, conversaremos agora ainda sobre o mundo dos custos, discutindo os componentes e diferentes formas de aglutinação ou consolidação de informações sobre custos. Nessa nossa conversa, temos dois objetivos: entender quais são os principais componentes dos custos e, a partir dessa compreensão dos componentes, compreender como é que esse processo de acumulação pode ocorrer, dando origem a diferentes composições de custos. Então, se vamos entender os custos a partir dos seus componentes e do processo de acumulação, de conversas anteriores vimos que, em linhas gerais, os custos podem ser divididos em função do consumo relativo à elaboração de um produto ou serviço. Gastos incorridos ou consumidos na elaboração de um produto ou serviço, nós vamos chamar de custos. Daí, essa visão dos custos tem a natureza de um consumo produtivo. Se eu consumir para a elaboração de um serviço ou de um produto, eu tive um custo. Se, por outro lado, eu tenho uma figura de gastos associados a consumos temporais, administrativos, comerciais ou financeiros, esses gastos eu vou chamar de despesas. E aí é importante lembrar que dentro das despesas nós vamos ter aquela figura também já tratada por nós em conversas anteriores, que é a figura dos custos das vendas, quer dizer que foram batizados como custos, mas que são na verdade consumos temporais, logo são despesas. A exemplo, numa operação mercantil do CMV. E se eu tenho a figura de gastos ainda não incorridos ou não consumidos, nós vamos chamar esses gastos de investimentos. Então, se eu compro um equipamento, eu fiz um investimento. À medida que esse equipamento torna-se disponível para usufruto, quer dizer, para consumo e ganho, ele vai ter que ser depreciado. E a depreciação desse equipamento, desse investimento, se foi um equipamento investimento produtivo, essa depreciação é custo. Se foi de uso administrativo comercial, seria uma despesa. Então, em linhas gerais, essa é a visão tida por nós em conversas anteriores e que nós aprendemos a chamar de terminologia dos gastos. Ora, só que se agora a gente vai querer dar um zoom, mergulhar nessa visão dos custos, aí vamos tentar entender a visão dos custos a partir dos seus principais componentes. E nesse caso, os principais componentes dos custos, se nós entendemos um produto, então imagine na figura de um carro de brinquedo, para ser mais simples. Então, se nós vamos entender o que é que compõe o custo, ou seja, os valores consumidos na produção desse carro de brinquedo, aí vamos ter a visão de que ele é formado por plástico, quer dizer, ele é feito de plástico, possivelmente tem algum metal. Para ser vendido, ele era colocado numa pequena embalagem, que possivelmente era colocado numa embalagem maior. Então, nós começamos a ver uma série de insumos que, se identificados de forma clara e objetiva, podem ser chamados, então, de materiais diretos. Então, o que é que são materiais diretos? São insumos cujo consumo é identificado de forma clara. O adjetivo direto faz referência a essa especificidade, a um consumo específico, existe uma clareza na sua identificação. Adicionalmente, nós também vamos precisar considerar a figura da mão de obra direta. O que é a mão de obra direta? É o esforço laboral produtivo, também identificado de forma clara. Então, se eu tenho um funcionário que trabalha exclusivamente na produção de carros de brinquedo, esse funcionário é mão de obra direta. Se eu tenho um outro funcionário que trabalha em diferentes linhas, mas eu controlo de forma objetiva, específica, o tempo dele dispendido em cada uma das linhas, ele também é mão de obra direta. Ou seja, todo esforço laboral identificado de forma clara, ele vai ser entendido como mão de obra direta. E aí precisamos entender que isso envolve salários, encargos e benefícios, quer dizer, a composição do custo vai muito além do salário. Eventualmente, também precisamos considerar outros eventuais custos diretos e específicos não envolvidos nos materiais ou na mão de obra. Por exemplo, vamos imaginar que essa linha de produção dos carros de plástico, dos brinquedos, né, carros plásticos, tenham, na verdade, equipamentos específicos e que contem, na verdade, com depreciações e manutenções específicas. Então, pelo fato de serem específicos dos carros
plásticos, então eles também são diretos, são específicos. Como não são nem materiais nem mão de obra, podemos chamar então de outros custos diretos. Então, com isso, o que é que nós temos aqui? Nós temos a primeira visão da primeira aglutinação possível dos custos, que é a figura dos custos diretos, ou seja, mensurados de forma clara, objetiva e específica, também chamados de custos primários. Além deles, outros componentes produtivos serão aqueles que nós podemos chamar de indiretos. Então, esses indiretos nós podemos chamar, sob o ponto de vista aí de custos indiretos, muitas vezes chamados de custos indiretos de fabricação ou simplesmente CIFs. Então, o que é que são esses custos? São esforços produtivos, mas não específicos daquele objeto de custeio, então não específicos dos carros plásticos. Então, por exemplo, imagine que essa fábrica tem um seguro industrial. Esse seguro industrial ele é importante para manter a operação funcionando, mas ele não é específico das linhas de produção dos carros. Então, nesse caso, é um gasto produtivo, é um consumo produtivo, é um custo, mas como ele não é específico, ele é indireto. Aí, em linhas gerais, esses custos indiretos nós podemos chamar, principalmente no ambiente produtivo, de CIFs. Como muitas vezes estamos custeando operações de serviços que não fabricam, aí nesse sentido eu prefiro usar a expressão custos indiretos do que custos indiretos de fabricação. Então, quando vamos entender os componentes e aí colocando materiais diretos, mão de obra direta, outros diretos, e além disso podemos colocar os CIFs, aí nós temos a visão completa dos componentes dos custos, quer dizer, aí dos seus 4 componentes. E se além disso nós colocamos um consumo não produtivo, um consumo temporal e que aprendemos a chamar de despesas, aí eu começo a ter a possibilidade de construir outras aglutinações e de poder usar outros rótulos aí associados aos custos. Então, quando eu considero esses custos específicos de mensuração clara, aí eu estou fazendo referência à figura do custo primário ou direto. Então, o que é o custo primário ou direto? É aquele que tem uma mensuração clara, uma mensuração objetiva, uma mensuração específica. Quando, além deles, eu incorporo os CIFs, aí eu passo a ter a visão do custo total. Mas, quando eu considero todo o esforço associado a converter matéria-prima e embalagem no produto final, aí eu começo a ter outros componentes que fazem a transformação da matéria-prima e embalagem, quer dizer, dos materiais diretos no produto final. Então, aqui, com a figura da mão de obra direta, dos outros diretos e dos custos indiretos, aí eu tenho a figura do que podemos chamar de custo de transformação, quer dizer, o esforço aí para converter matéria-prima e embalagem no produto final. Quando eu considero os 4 componentes, aí eu tenho a figura do custo total, também chamado de custo contábil, e nesse ambiente produtivo de múltiplos componentes, custo fabril. E quando além dos custos propriamente ditos, quer dizer, dos componentes de custos, 4 componentes de custos, eu envolvo as despesas, aí eu passo a ter a figura do que vamos chamar de custo pleno ou custo integral, quer dizer, que seria, na verdade, a visão na terminologia dos gastos incorridos ou consumidos, quer dizer, aqueles gastos que foram consumidos na produção ou no tempo, e que aí poderíamos chamar de custo integral ou custo pleno. Aí lembrando que nessa situação, o custo integral ou custo pleno, ele vai além do custo propriamente dito e incorpora também a figura das despesas. Com isso, esperamos ter alcançado os objetivos pretendidos para a nossa conversa, que envolviam entender quais são os componentes de custos e, a partir desses componentes, quais processos de acumulação nós podemos ter. O aprendizado dessa conversa se tornará muito mais efetivo, quer dizer, se você participar da outra conversa em que discutimos aplicações práticas dessa visão. Bons estudos!